Olá, turma! Hoje, na nossa aula de ciências, nós iremos trabalhar o tema sistema digestório. Prestem bastante atenção e vamos lá. Os alimentos, eles fornecem energia necessária para os seres vivos. É através do alimento que nós temos a energia para poder andar, correr, brincar, fazer todos os movimentos e exercícios que nós fazemos no nosso dia a dia. Quando são ingeridos, eles precisam ser transformados antes de serem aproveitados como nutrientes. Ou seja, nós ingerimos um alimento, só que esse alimento não vai dar logo a energia para o nosso corpo. É necessário que esse alimento seja desmontado, ou seja, suas moléculas sejam desmontadas, e o nosso corpo absorva apenas as partes importantes desse alimento, ou seja, os nutrientes. Esse processo de transformação dos alimentos dentro do nosso corpo chama-se digestão. Vamos olhar agora um pouco mais sobre a função do sistema digestório. A função do sistema digestório é retirar dos alimentos ingeridos os nutrientes necessários para o desenvolvimento e a manutenção do organismo. Ou seja, o sistema digestório ele é super importante. Falei em uma aula anterior para vocês que o nosso corpo é como uma máquina. Todos os sistemas estão interligados. Quando um sistema começa a falhar, o outro também começa a falhar. Nós já estudamos o sistema locomotor, já estudamos o sistema nervoso. E agora chegamos no terceiro sistema, que é o sistema digestório. Sua função é nos dar energia. É através do sistema digestório que nós retiramos os nutrientes, proteínas necessários para o nosso corpo. Muito bem. O sistema digestório é constituído pelos órgãos que formam o tubo digestório, onde passa o alimento, e pelos órgãos anexos, como os dentes, as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Nós temos aqui um exemplo. Todas essas estruturas aqui fazem parte do sistema digestório, fora as outras estruturas que são estruturas anexas, que eu irei mostrar no final do vídeo para vocês. Vamos agora entender um pouquinho sobre como ocorre a digestão no corpo humano. Primeiro, o primeiro passo ocorre na boca, onde o alimento é quebrado pelos dentes na mastigação e umedecido pela nossa saliva. O alimento, turma, ele transforma-se dentro da nossa boca no ato de mastigação, no ato dele umedecer através da saliva, ele se transforma em uma massa que nós chamamos de bolo alimentar. Não é mais aquele alimento inicial. Você estava comendo uma maçã. Você pegou aquele alimento como maçã. No ato que você começa a mastigar, que começa a se misturar com saliva, se chama bolo alimentar. O bolo alimentar, ele segue para a faringe, é engolido e depois percorre o esôfago até chegar ao nosso estômago. No estômago e intestinos, o alimento é digerido e os nutrientes são absorvidos. Turma, no nosso estômago, o bolo alimentar, ele é misturado com o suco gástrico, produzido pelo próprio estômago. Esse suco transforma o alimento em uma pasta, que recebe o nome de quimo. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, onde uma rosquinha está descendo de forma inteira, coisa que não acontece. Vocês sabem que como o primeiro passo é passar pela mastigação, essa rosquinha não desceria pelo esôfago completamente intacta dessa forma. Porém, aqui vocês podem observar que ela cai em uma espécie de líquido. Que líquido é esse? É o suco gástrico. É o que vai fazer com que ela se dissolva, ela se reduza a uma pasta chamada de quimo, tá? Não esqueçam, quimo. Quimo é quando o bolo alimentar chega ao estômago. Do estômago, o quimo é enviado ao intestino delgado, turma, onde é misturado com outros sucos digestórios, produzidos pelo fígado e pelo pâncreas, e pelo próprio intestino. O quimo torna-se, então, um outro tipo de pasta líquida, e nós chamamos agora de quilo. No intestino delgado, os nutrientes do quilo são absorvidos pelo organismo e passam para o sangue, sendo levados para todas as células do nosso corpo. Então, é no intestino delgado, quando se torna quilo ao nosso alimento, que nós iremos receber nutrientes e proteínas daquele alimento que nós absorvemos. A observação é importante. E terceiro passo: no intestino grosso não ocorre digestão.
ele recebe os restos de alimentares para formar as fezes. Ou seja, tudo que é necessário ser retirado do alimento vai ser retirado do intestino delgado, que está na forma de quilo. Quando passar para o intestino grosso, simplesmente o intestino grosso vai receber o que sobrou do alimento que nós não vamos utilizar, que o corpo não precisa, e vai transformar em fezes, sendo descartado através do ânus. Muito bem, turma. Então, quais são as partes que formam o sistema digestório? As partes principais são a boca, o esôfago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. Só que também, turma, nós temos estruturas anexas. Que estruturas são essas? São aquelas que vão ajudar no ato da digestão. Nós temos os dentes, que vão cortar e triturar os alimentos. Nós temos as glândulas salivares, que vão liberar a saliva, que contém uma substância que dá início ao processo de digestão, que eu mostrei para vocês, que umedece o alimento, formando o bolo alimentar. Nós temos o fígado, que é um órgão com diversas funções. Entre elas, ele ajuda a controlar a quantidade de açúcar no sangue. Ele é tipo um filtro. E nós temos o pâncreas, que fica atrás do nosso estômago e produz grande quantidade de suco digestório, que é liberado no intestino delgado. Então, turma, no nosso intestino, no ato da digestão, nós temos o suco gástrico, feito pelo próprio estômago, que é o primeiro processo para se formar o quimo. Depois, quando esse quimo desce para o intestino delgado, lá novamente vai receber outros sucos gástricos, vindos do fígado, do pâncreas e do próprio intestino. E aí vai formar o quilo, certo? E aí depois, quando vai estar para o intestino grosso, vai formar apenas as fezes. Obrigada, turma. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de assistir o vídeo anexo que eu irei colocar para vocês, que vai demonstrar tudo que eu expliquei aqui. Então, fiquem ligados na nossa próxima aula. Tchau, tchau.